Pessoal, hoje a gente vai falar sobre representatividade durante os anos 20. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês a atividade da semana, que vai ser uma atividade em grupo. Mas antes de começar, a gente vai ver um vídeo de como eram os anos 20 no Brasil e no mundo. Deste século, mas você sabe o que aconteceu na década de 20 do século passado? Como é que era o mundo 100 anos atrás? O que mudou de lá para cá? Bom, para começar, aquele foi um período entre guerras, quer dizer, a humanidade acabava de sair da Primeira Grande Guerra Mundial, que terminou em 1918, e estava ali num intervalo para enfrentar o que viria a seguir a Segunda Grande Guerra. Era uma época então de trégua, de paz, de otimismo, de crescimento econômico, isso principalmente para os Estados Unidos, com as pessoas comprando muito, consumindo, parcelando essas compras, um período de progresso, de avanço tecnológico, com a produção de automóveis em escala industrial, como foi o caso do Ford T, o famoso Ford Bigode, e também o início da aviação comercial. Um marco histórico desse período foi o primeiro voo solitário e sem escalas sobre o Oceano Atlântico em um avião, feito pelo Charles Lindbergh. A eletricidade também já iluminava as grandes cidades com enormes arranha-céus que despontavam na paisagem. Uma beleza, né? Muita novidade ainda nas artes e nos costumes. Foi um momento em que as mulheres conquistaram vários direitos. Começaram a trabalhar fora de casa, cortaram os cabelos, encurtaram os vestidos em busca de independência. Surgia o estilo das melindrosas. Olha aí o policial conferindo o comprimento da roupa da moça, um escândalo. Os loucos anos 20 têm motivo para serem chamados assim, tá? O crime organizado também imperava nas ruas devido à lei seca, que proibia a venda de álcool. Aí começou a produção clandestina de bebidas, os bares ilegais, as gangues de criminosos e os gangsters que ganharam fama, caso do Al Capone, que fazia contrabando dessas bebidas, e do casal Bonnie e Clyde, que assaltava bancos, lojas e postos de gasolina. Os filmes mudos eram sucesso nas telas de cinema, com nomes mundialmente reconhecidos como Charles Chaplin e o seu personagem, o Carlitos, querido, Stan Laurel e Oliver Hardy, que deram vida aos divertidos O Gordo e o Magro, e o genial Buster Keaton, que fazia comédia sem nunca rir. Um dos galãs dessa época era esse aí, o Rodolfo Valentino. E em 1927, o cinema também imaginou como seria o mundo no futuro. O diretor alemão Fritz Lang lançou o filme Metrópolis, uma ficção científica que se passa no ano de 2026. Olha que incrível! Nessa cidade futurista em que as classes sociais são profundamente divididas. Os pobres moram no subterrâneo e trabalham como operários das máquinas para fornecer energia elétrica e muito conforto para os ricos, que vivem em grandes e modernos edifícios. O filme tem robô, tem carro que voa e tudo mais. Agora vamos falar de música. A década de 20 foi considerada a era do jazz, com estrelas como Louis Armstrong, cantor e instrumentista, e também a talentosa Josephine Baker, cantora, atriz, dançarina e modelo. Nos palcos e nas pistas dos salões, a moda era dançar o Charleston, ritmo frenético com movimentos rápidos de pernas e braços que conquistaram o gosto do público. Ainda na arte, movimentos como expressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo e outros ismos ganharam destaque nas obras do Picasso, do Salvador Dalí, do Miró. Já na literatura, a chamada Geração Perdida era formada por autores do pós-guerra, entre eles Ernest Hemingway, que escreveu livros como O Adeus às Armas e O Velho e o Mar. Na psicanálise, Sigmund Freud explica sobre a psique humana, sexualidade, repressão, inconsciente e muito mais. Na política, movimentos nacionalistas começavam a ganhar força em locais como a Alemanha, a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, que arcou com os prejuízos do conflito, perdeu territórios conquistados e sofreu com a humilhação e a recessão.
O Hitler e o Partido Nazista abriam espaço aí nesse cenário, enquanto o fascismo do Mussolini já ocupava o poder na Itália e na Rússia, o comunismo já estava instalado. No final da década de 20, a crise também chegou para os Estados Unidos, que produzia muito, era muito rico, mas já não tinha mais para quem vender, pois os seus clientes, aqueles países europeus arrasados na Primeira Guerra, haviam se recuperado e retomado a própria indústria nacional. Resultado: desvalorização da Bolsa de Nova York em 1929. Wall Street, o centro comercial, sofreria com a queda no mercado de ações e resultaria na mais devastadora recessão do país, com a falência de empresas, o desemprego, a fome e casos de suicídio. Mas agora vamos falar da gente. Aqui no Brasil, como é que foram os anos 20? Nós tivemos 3 presidentes nesse período: Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. O povo já andava meio cansado da conhecida política do café com leite, que era assim: num mandato o presidente era de São Paulo, no outro era de Minas Gerais, tudo combinado. E o voto não era secreto não, todo mundo sabia. Imperava o voto de cabresto, a mando dos coronéis das oligarquias agrárias, né? Os grandes fazendeiros, a elite da época. As classes mais baixas também queriam participar da política e aí começaram as revoltas, as rebeliões, como o movimento tenentista ali dos jovens oficiais e a coluna Prestes, que cruzou o país, e todos esses movimentos em São Paulo, com os estados do Sul também envolvidos. Mas a década terminaria num golpe com a Revolução de 1930, que levaria Getúlio Vargas ao poder. Enquanto isso, no sertão nordestino surgia o cangaço, um movimento fora da lei, liderado por homens como o Virgulino Ferreira, o Lampião, que com seu bando armado matavam e saqueavam principalmente fazendeiros e praticavam uma espécie de justiça com as próprias mãos contra a fome e o desemprego que assolava a região. Eles tinham os pobres do lado deles. No Nordeste também foi eleita a primeira prefeita do Brasil, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, isso em 1928. Ela era Alzira Soriano, que então tinha 32 anos, e também foi a primeira mulher a ocupar esse cargo no executivo na América Latina. Não é pouca coisa não. Parece que ela fez uma boa gestão e ainda levou 60% dos votos, numa época em que as mulheres ainda nem eram autorizadas a votar, veja bem. E enquanto isso, na música, compositores como Pixinguinha e Noel Rosa já começavam a despontar. O modernismo europeu influenciava os pintores daqui, os escritores e outros artistas brasileiros, participantes, por exemplo, da Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que trouxe aí, naquela época, as maiores novidades, a vanguarda, que reuniu gente como Oswald e Mário de Andrade, Manuel Bandeira, o maestro Villa-Lobos e a Tarsila do Amaral, defensores do movimento antropofágico, que valorizava a cultura verdadeiramente nacional brasileira e que trouxe obras como o Abaporu. O país, no entanto, já se misturava cada vez mais, uma nação com muitos povos. Em 1925, por exemplo, foi o auge da imigração japonesa para o Brasil, aqui incentivada pelo governo japonês. E como eles, também portugueses, espanhóis, italianos viriam para formar aqui a classe operária e com eles ideias como o anarquismo, o socialismo, a fundação de sindicatos e as greves. As primeiras reformas no ensino brasileiro começaram nessa época também. Uma boa notícia para um período em que as crianças ainda iam para a cadeia por qualquer pequeno delito e os menores de 12 anos trabalhavam em fábricas por muitas horas como se fossem adultos. Aliás, a vida urbana no Brasil já ganhava corpo, o homem do campo fazia as malas e começava a se mudar para a cidade, e essas transformações não teriam mais fim. E é isso, pessoal. Então, pessoal, a gente viu no vídeo também na aula passada que os anos 20 trouxeram várias mudanças, mudanças culturais, mudanças políticas, mudanças no comportamento das mulheres, principalmente. E aí, qual que é a ideia da aula de hoje? A ideia da aula de hoje é que a gente crie durante a semana murais em grupo sobre temas que abordem representatividade durante os anos 20. Como vão ser esses murais?
Para a criação dos murais, vocês deverão se dividir em grupos de 3 a 4 pessoas. Ai, professora, quero fazer sozinho. Posso? De preferência, não. Mas se não tiver opção, tudo bem. Cada grupo vai receber uma temática e alguns textos sobre essa temática. Quais são as temáticas? As temáticas são, primeiro, mulher e moda na década de 1920, revolucionárias modernistas, as mulheres e a Semana de Arte Moderna, melindrosas, a liberdade das mulheres na década de 1920, futebol feminino e a luta contra o machismo, movimento sufragista, a participação da mulher na política. Esses 5 temas são relacionados às mulheres. Outros temas que não são relacionados a mulheres: movimento operário e a busca por direitos trabalhistas, crianças e trabalho no início do século XX, samba, a cultura negra proibida, a época de ouro no cinema, que esse não é um tema que tem a ver com representatividade, mas é um tema que foi muito visado durante os anos 20, então achei legal colocar ele durante as temáticas. Coluna Prestes, a tentativa de um levante popular contra a República Oligárquica, e movimento cangaceiro e as desigualdades do sertão nordestino. Então, como vai funcionar? Vocês vão se dividir em grupo e vocês vão me mandar o nome dos integrantes do grupo, uma pessoa só. E aí, a partir desses grupos, nós vamos fazer um sorteio dos temas. E aí, vocês vão desenvolver esse mural de terça-feira de hoje até terça-feira que vem. No horário dos atendimentos, eu vou atender vocês para vocês poderem fazer os murais junto comigo. Então, o nono A, o atendimento na quinta, o nono B e C na sexta-feira. Depois que vocês receberem a temática, vocês devem elaborar um pequeno texto com a resposta para a seguinte questão: como era a temática estudada durante os anos de 1920 e como vocês percebem que essa temática está presente nos dias atuais? Então, vocês vão fazer um texto sobre a temática, não muito longo, e falar o que existe da temática na sociedade nos dias atuais. Para a criação dos murais, vocês irão utilizar o aplicativo Padlet. Cada mural deve ter o título, a questão respondida, que é a do slide anterior, e uma foto que represente bem a temática. Então, eu vou criar um link no Padlet, vocês vão receber e vão montar os murais lá nesse aplicativo. E aí, qualquer dúvida, vocês tiram no horário do atendimento que a gente vai ter durante a semana.